Então, mais uma vez, estamos aqui no nosso Janelas Filosóficas, mas agora com a nossa sessão de perguntas e respostas, para não deixar ninguém de fora, tentar contemplar todas as perguntas, né? E prestigiar mais um pouquinho dos nossos convidados, no caso, o Giuseppe. Obrigada, Giuseppe, de novo, por aceitar mais esse momento, assim, para a gente conversar mais um pouquinho. Então, a gente pegou as perguntas que não puderam ser respondidas. O Giuseppe fica à vontade também para não responder algumas, ou se quiser pular, não tem problema, tá? Mas a gente vai pelo menos mostrar as perguntas que foram feitas e em alguma medida, prestigiar as pessoas todas que estão nos assistindo nas lives ao vivo, né? Então, a Fernanda e a Letícia vão levando aqui, conduzindo. E fiquem à vontade também para fazer alguma consideração, continuar alguma pergunta, alguma coisa assim. Tem até uma pergunta minha que vai aparecer aí. Tá? Então, vou botando aqui e as gurias vão conduzindo. Primeira pergunta. Poderia dizer que o que é visado é uma apreensão sem mediação de conceitos ou linguagem? Então, a resposta a essa pergunta, eu diria que sim. A ideia é que, em primeiro lugar, seja possível essa apreensão. Na tradição ocidental, a gente poderia citar, por exemplo, Kant, que fala que a intuição intelectual é impossível, ou seja, uma vivência da realidade em si, uma vivência do númeno é impossível. Mas na tradição budista, na verdade, também naturalmente hinduísta, mas também eu acredito em várias filosofias ocidentais também, tem essa possibilidade, ou seja, uma vivência, uma apreensão da realidade. Nesse caso, essa apreensão não é sem conceito, sem mediação, eu diria exatamente isso, sem mediação. Isso, então, sim, a resposta é contida na pergunta. Eu diria que a gente pode dizer isso a propósito do Buda e a propósito do Nagarjuna. Tá, muda. Desculpa. Tá. Segunda pergunta, que eu acho que inclusive é a da Priscila? Uhum. Certo. Na esteira da pergunta do Rafael, seria o caso de animais não discursivos, ou seja, os outros animais que não são os humanos, poderem apreender a realidade? Ou também essa distinção entre humanos e animais é ilusão? E agora, essa resposta, acho que seria necessário alguma referência, telefone, alguma referência textual para defender uma afirmação desse tipo. Então, digamos, de um ponto de vista textual e filológico, a gente não tem, pelo menos nos textos de Nagarjuna, que eu me lembro, não tem não se fala de animais, não se fala de outros seres a não ser humanos. Então, eu aqui poderia dizer o que eu penso, ou talvez o que a gente pode inferir a partir de outros discursos, mas, assim, seria algo não baseado sobre textos. Nesse sentido, talvez a gente poderia dizer que os animais têm uma apreensão da realidade, eles estão dentro da realidade, e que, portanto, talvez eles tenham uma apreensão da realidade comparável a... Tem
algum discurso do tipo a meditação é como um sapo que fica na beira da lagoa. Mas, assim, a gente deveria pensar o que se passa na cabeça de um sapo, o que se passa na cabeça de um morcego para ter certeza de uma resposta desse tipo. Tudo é especulação, assim, pessoalmente, eu assim, até que faria esse paralelo, eu pensaria nessa possibilidade, mas assim, Nagarjuna não fala de animais. O Buda pode ser que nos milhares de discursos fale alguma coisa, mas nesse momento não me lembro nada de específico. Isso. Eu aproveito que eu estou aqui, né? Agradeço. Mas é isso, né? Porque como a gente... Vou aproveitar. Exatamente, queria te perguntar, por que você fez essa pergunta? Não, porque eu fiquei pensando que se a apreensão que a gente pode ter, né, essa apreensão do tipo budista que está tentando ser esclarecida aí, é em alguma medida imediata, né, sem a mediação de conceitos e sem a mediação de linguagem, e se é verdade que os animais não têm esse tipo de coisa, então eles teriam um acesso direto pela sua própria natureza, em virtude de serem aquilo que eles são. É claro que, para eles também, não sei de que tipo de experiência eles têm, a gente, como você disse agora, né, teria que entrar na cabeça do sapo, e mesmo entrando, não sei se a gente ia entender. Uhum. Mas é como se eles pudessem ter esse acesso sem ter um entrave, porque parece que a racionalidade aí a discursividade se mostra como um entrave, né, de acesso à realidade. Parece uma espécie de barreira. Sim. É porque a gente fica o tempo inteiro pensando em ser e não ser, digamos assim, que a gente não consegue ter acesso a esse real. Essa foi Foi por isso que eu me inspirei a dizer isso. Sim. E a gente deveria pensar também em que nível de consciência está um animal, porque inclusive temos animais diferentes, então esse é um mundo assim ao qual a gente não tem um acesso, então. Mas às vezes, olhando para alguns animais, a gente pode ter a ideia de que eles estão numa iluminação maior do que. Tem uma espécie de plenitude, às vezes. Sim. Talvez até pensando nos animais, a gente os mamíferos superiores, assim, todo mundo tem um cachorrinho, um gatinho que a gente fica assim, gente. Sim, parece. Mas é isso aí, obrigada, Julieta. Era isso que eu vou passar para a próxima. Sim. Próxima pergunta do Paulo Barradas. Seria correto dizer que o karma existe somente da realidade criada pela originação dependente e não de um plano absoluto? Eu, assim, pela minha leitura sempre a gente deveria sempre um pouco contextualizar. Eu imagino que essa pergunta seja referida a Nagarjuna, por exemplo, ou ao Buda, sendo que a gente falou deles, porque é claro que cada escola budista, cada autor budista fala de karma, então essa resposta poderia ter, dependendo da contextualização, essa pergunta poderia ter mais de uma resposta. Mas com relação a Nagarjuna, eu diria que absolutamente sim, ou seja, o karma... Nagarjuna fala que não existe. Então, ele apenas tem uma realidade mental, uma realidade psicológica que depende de conceitos opostos ao karma. Então, tem aquelas dicotomias das quais estava falando ontem, que se formam na nossa cabeça. A gente tem uma ideia que está
apoiada numa outra ideia, que por sua vez está apoiada na primeira ideia. E o karma, na verdade, todos esses discursos, esses conceitos, essas noções que o Buda utiliza no nível talvez assim mais imediato da sua fala, do seu ensinamento, tudo isso é revisado por Nagarjuna, pela literatura Prajnaparamita, pelo Sutra do Coração, que eu vi que alguém também citou, e tudo isso é negado, tudo isso se fala não existe, é uma ilusão. Então, num plano absoluto, a gente não faz sentido falar de karma, não faz sentido falar de nada, então também de karma. Perguntaram Letícia, ao então, assim, ó, Lama... deixa eu é tudo ao vivo aqui, né? Essa Tá, a gente tranquilo. comentou antes que o Giuseppe disse que ficou, não consegui dizer nada na hora, mas eu quero dizer algumas coisas, então a gente botou de novo ali. Sim, sim. Só Não, para depois explicar. pode ler. É um comentário, na verdade, né? Tá ali, ó, é Só o que eu não Paulo lembro quem Barradas também. fez. Não... Sim. Ele também tá. Então, perguntaram ao Lama Alan Wallace se o Buda era um líder religioso, um filósofo ou um cientista. Segundo ele, a resposta curta é: o Buda não era europeu. Tá. Então, agora, essa segunda parte a gente poderia interpretar em várias maneiras, porque, assim, minha perplexidade ontem foi justamente isso, como ligar a primeira e a segunda parte, assim. Me parece que o sentido possa ser as categorias com que a gente utiliza para classificar as personalidades, portanto, ou é isso, ou é isso. Não se aplicam também na cultura, talvez oriental, onde tem outras categorias ou não tem categorias desse tipo. Então, mas assim, sendo que a gente está aqui, tá nesse lado do mundo, eu diria o seguinte, então, em primeiro lugar, líder religioso. Eu tenho uma dificuldade em considerar o budismo como uma religião, no sentido que no budismo não tem divindades, por exemplo, que me parece um elemento assim qualificante de um discurso religioso. Sim, tem, mas assim não tem nenhuma função na proposta do Buda. São destinos de reencarnação, possivelmente, mas não é nem o destino melhor, porque o destino melhor é o destino humano. Porque só no nível humano é possível alcançar. Então, isso, na verdade, Priscila, talvez tenha a ver também com a pergunta de antes, estou pensando, porque as reencarnações no mundo animal são possíveis, mas não são consideradas tão boas como o estado humano, porque o estado humano é o único que permite a iluminação, conforme isso, assim, a tradição budista mais clássica. Então, agora, no budismo não tem divindade, não tem o elemento da fé. O Buda, em momento nenhum, convida ninguém a acreditar em nada. Aliás, ele ensina a não acreditar. Ensina a experimentar. Então, tem um discurso muito assim lindo do Buda, que ele fala: não, vocês não têm que endeusar minhas palavras, entesourar minhas palavras. As minhas palavras são apenas uma balsa para cruzar, atravessar o rio do sofrimento. E uma vez que você atravessou, então larga essas palavras. Então, no budismo tem muito, ou tem aquela imagem também, se encontrar o Buda na estrada, mate o Buda.
Ou seja, não tem que ter um apego nem ao próprio Buda. Então, é um tipo de... Se fosse uma religião, seria uma religião sem deuses, sem fé, sem adoração de nada. Então, me parece assim que a fenomenologia da religião, como é a religião cristã, etc., muçulmana, me parece uma coisa, assim, um tipo de fenômeno assim, muito diferente do fenômeno budista, da filosofia budista. Então, agora, é um filósofo ou um cientista? Isso já implica um discurso de filosofia da ciência, um discurso, uma colocação com relação à questão o que distingue um discurso científico de um discurso não científico. Então, se for uma posição mais positivista de dizer que o discurso científico é um discurso que utiliza o método, por exemplo, então talvez assim o Buda seja mais um filósofo mesmo, porque assim não matematiza, por exemplo, o que ele fala, mas assim adotando uma definição de ciência menos rígida, portanto, estou pensando, sei lá, em Feyerabend, por exemplo, que fala assim, o científico não tem uma divisão tão nítida entre o que é ciência e o que é não ciência. Então, o Buda, para mim, está no meio. É um filósofo, com certeza é um filósofo, mas é um filósofo até na direção da ciência, na medida em que ele fala para experimentar, para vivenciar, ou seja, a dimensão da experiência é tipicamente científica. Então, tudo que a gente está falando aqui, a iluminação, vivenciar a realidade, tudo isso não é posto como alguma coisa na qual temos que crer. Não temos nem que crer nisso, temos que, sei lá, praticar todos os dias, seguir o óctuplo caminho, seguir o caminho do Buda, e depois, assim, talvez a gente experimente alguma coisa, mas... Então, eu ficaria com um filósofo com uma mentalidade bem científica. Ótimo. Fernando, está conseguindo ativar as coisas aí? Sim, tranquilo. Vai lá, então. A próxima pergunta do Nicolas Blanco. Qual seria o papel e a importância da escolha consciente antes e depois do moksha, libertação? Então, antes da libertação, a questão da escolha consciente pode ser debatida, no sentido que aqui isso nos leva a pensar se o Buda é um teórico do determinismo ou defende o livre-arbítrio. E nós temos, assim, textos em que ele parece, assim, excluir a possibilidade de uma verdadeira liberdade, porque tudo funcionaria como um mecanismo interno que nos leva a reagir de algumas formas. Mas, assim, outros discursos, aqueles relativos ao karma, por exemplo, então, sim, a escolha consciente é possível e é absolutamente importante para produzir karma positivo. Então, antes da libertação, a escolha consciente, a gente poderia dizer que basicamente é contemplada pelo Buda, é possível. Depois da moksha, depois da libertação, já não sei, porque da libertação, um iluminado, um Buda, talvez assim, não tem, nem tenha escolha, a gente poderia dizer, porque faz o que a natureza Buda manda fazer. Então, aqui a gente entra num tipo de discurso que tem a ver com a questão da necessidade, da liberdade dentro do budismo, que é um discurso assim
bem complexo. Existe uma literatura que diz respeito a isso. Então, eu paro aqui minha resposta, mas pode ser aprofundada essa questão. Sim. Inclusive, pode indicar para a gente coisas, leituras, quando a gente disponibilizar o vídeo, a gente bota na descrição. Isso é legal. Tá. Essas outras obras e tal. Os teus livros também a gente pode botar lá na descrição. Tá bom. Legal. Próxima pergunta do Baracar Júnior. Gostaria de ouvir o professor Ferraro falar um pouco sobre a tradição textual manuscrita de Nagarjuna, como foi a compilação, composição e transmissão dos discursos, ensinamentos, como chegaram até nós? Então, a compilação foi... Nagarjuna escreve versos. Então, é um tipo de estrofe que se chama shloka. Então, a obra de Nagarjuna é em versos. Mas a obra de Nagarjuna é absolutamente hermética. São versos que necessitam de comentários. Então, na verdade, isso acontece com muita literatura budista, hinduísta, que tem um texto raiz, que no caso é as Mula Madhyamakakaricas, e a partir desse texto raiz tem uma tradição comentarial que brota em cima desse texto raiz e que comenta o texto raiz. Então, a gente, na verdade, teria uma grande dificuldade em ler apenas o texto raiz. Os comentários são absolutamente indispensáveis. No caso de Nagarjuna, temos... A tradição fala de 8 comentários, só que apenas 4 chegaram até nós. Desses 4, 3 estão em tibetano. O original sânscrito perdeu-se. E só o comentário de Chandrakirti, que é um fantástico comentário, chegou até nós em sânscrito. Então, tem um único manuscrito de Nagarjuna dentro do comentário de Chandrakirti, que foi descoberto, assim, eu acredito, não estou certo, que foi descoberto por um grande, assim, estudioso italiano, se chama Giuseppe Tucci, que é o fundador da indologia italiana na primeira metade do século XX. Não sei se ele encontrou alguns manuscritos de Chandrakirti, não sei se é exatamente isso, talvez não, mas assim, como é que chegam até nós esses manuscritos? É claro que o manuscrito precisa de uma compilação a cada, sei lá, 100 ou 200 anos, porque o manuscrito deteriora, então precisa de alguém que copie o manuscrito. Então, o que chega até nós são poucas coisas, porque são aquelas coisas que conseguiram obter os recursos até financeiros, o espaço dentro do mosteiro para guardar esse material. Então, muitas coisas se perdem por isso, porque alguém para de copiar esse manuscrito. No caso de Nagarjuna, foi copiado até chegar, sei lá, a última cópia talvez seja do século XVII, XVIII, imagino, uma coisa assim, ficou em algum lugar da Índia, e mais ou menos no século XX, no começo, na primeira metade do século XX, tem essa grande busca de estudiosos que vão na Índia e encontram material. Outro material se encontra nos mosteiros tibetanos. Mas assim, agora, os tibetanos traduzem tudo que está em sânscrito de importante, tudo está traduzido em tibetano. As traduções tibetanas são boas, muito confiáveis. Então, às vezes, temos reconstruções do sânscrito a partir do tibetano, mas assim, é claro que o conhecimento do tibetano é
que eu, por exemplo, não conheço, é importante para acessar vários material. Agora, é claro que esses comentários que você estava falando estão traduzidos, boa parte, ou todos eles também em inglês, então você tem um acesso. Mas é isso, mais ou menos tem vários fatores envolvidos nessa compilação, composição e transmissão. E depois tem a parte da edição do texto, naturalmente, que você encontra um manuscrito, mas o manuscrito ainda não é a edição do texto, naturalmente. Você tem um manuscrito, mas o manuscrito está, depois dessas muitas cópias que foram feitas, tem corrupções, então você, a partir de outros textos em chinês ou em tibetano, você corrige uma palavra. A última edição de Nagarjuna é de 2011, de um professor chinês que fez um trabalho fantástico. Então, nós temos um manuscrito bastante confiável, assim. Isso. A próxima pergunta é do Ricardo Bonquete. Segundo o Buda, o Dharma está presente no ser, no não ser e no caminho do meio? Agora, aqui também, eu não consigo pensar em nenhuma passagem da literatura canônica em que o Buda fala isso, fala o Dharma está presente nisso, nisso e nisso. Então, eu não tenho uma resposta filológica. O Dharma, na verdade, estaria em qualquer lugar, então, possivelmente, mas a gente poderia também dizer que o ser e o não ser talvez não existam em si. Então, o Dharma talvez estaria apenas no caminho do meio. Depende do nível do discurso do Buda, do registro que o Buda está utilizando. Então, do ponto de vista do caminho do meio, o Dharma está apenas no caminho do meio. Não está no ser e não ser. E no não ser. Posso pedir para você explicar rapidamente o Dharma, que eu me perdi um pouquinho? Sim, sim. A palavra Dharma é uma palavra que tem vários significados, mas assim, no budismo, os principais são, primeira coisa, o Dharma é o ensinamento do Buda. O que a gente chama de filosofia budista, o Buda chama de Dharma, com D maiúscula. Mas Dharma também, na tradição budista, com D minúscula, é uma porção mínima de realidade. É um átomo de realidade, um ponto que dos inúmeros pontos que nos constituem. Mas nessa última pergunta, Dharma era no sentido de Dharma como o Dharma do Buda, eu acredito assim. Porque o Dharma é o Dharma do Buda. Um Dharma seria um Dharma singular, um átomo de realidade singular. Entendi. Mas é uma palavra que tem outros significados também, então... Entendi. Obrigada. Nada. A próxima pergunta é como lidar com, da Gisele Ortolan, como lidar com a pós-verdade nestes tempos que colocam espiritualidade como elemento para validar posições políticas? Tá. E é a última pergunta. Ok. Então, aqui, Gisele, eu acho que o conceito que você entende com pós-verdade, assim, talvez seria melhor que você explicasse exatamente o que está entendendo, a qual texto, qual definição você está se referindo, porque eu, assim, de cara não sei o que seria a pós-verdade, mas acredito que seja verdade que nestes tempos a espiritualidade é um elemento para validar posições políticas. Então, como lidar com a verdade, não sei se é
ou antes, mas assim, como lidar com a verdade seria que talvez a espiritualidade para validar posições políticas talvez não tenha muito a ver com a verdade. Não sei, mas assim, talvez não entendi exatamente o sentido da pergunta, então, se quiser, assim, a gente pode discutir em outros contextos sobre essa questão. Não, tá ótimo. E é isso aí, a gente quer fazer meia hora de mais um bate-volta, assim, de perguntas e respostas. E para mim tô satisfeita, né? Mais uma contribuição para o nosso canal, para o nosso Janelas Filosóficas. Muito obrigada, Giuseppe, se quiser fazer mais alguma consideração. Eu agradeço os meninos também, de novo, por estarem aqui junto e... Não, eu agradeço a vocês, achei esse meio de discussão muito alto nível, assim, foram colocações, discussões, perguntas muito interessantes que deu para refletir. Então, obrigado a vocês por essa oportunidade. Espero que futuramente a gente possa se encontrar mais, até presencialmente. Com certeza. Tomara, gente. Tomara. Então tá. Obrigada a vocês, gurias. Obrigada tchau, a vocês também. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.